pedir aos irmãos que façam uma leitura juntamente comigo, a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso de número 14. Efésios 4, 14. Peço aos irmãos que se coloquem em pé, na medida que forem encontrando esta passagem, e acompanhem comigo esta leitura. Efésios 4,14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Oremos. Ó Pai, nós te louvamos nesta noite, e eu deposito no Senhor, Pai amado, a minha confiança, certo de que o Senhor nos ensinará nesta noite. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Éfeso, exortando aos irmãos para que, de uma forma sábia e madura, não fossem enganados por tudo aquilo que estava sendo ensinado naquela região. E o apóstolo Paulo, no decorrer das suas epístolas, na medida que nós vamos lendo, nós podemos notar que é uma característica muito forte com relação à exortação para que o povo ande dentro da vontade do Senhor, para que os filhos de Deus entendam qual é a principal e a verdadeira mensagem do Evangelho, não se deixando levar por nenhuma doutrina que não esteja concentrada na palavra de Deus. E nesta noite, como neste dia, nós estamos unidos aqui, celebrando a Páscoa. Então, todas as coisas que foram feitas aqui tiveram por objetivo nos trazer a ideia de que de fato, do que de fato vem a ser a Páscoa. Nesta manhã, o pastor Alexandre deixou claro para a gente acerca da instituição da Páscoa no Velho Testamento. E nós vimos 3 festas que representam a Páscoa no Velho Testamento. A primeira festa, nós vimos hoje pela manhã, que está em Êxodo 12, no verso 11 e 43, chamada a festa da Páscoa. Primeiro dia, que representa a morte do Cordeiro. Nós vimos também a segunda festa, em Êxodo 12, 15 e 17, que é a festa dos pães ázimos. E o pastor Alexandre ilustrou com a ceia, acerca do pão sem fermento. E também ouvimos sobre a terceira festa, que é a festa das primícias. Levítico 23, de 9 a 14. Então deixa claro para a gente acerca da festa que foi, da Páscoa que foi instituída por Deus ao povo judeu. E eu queria compartilhar 3 coisas com os irmãos. E a primeira destas coisas é sobre a distração do povo de Deus. Da mesma forma que o apóstolo Paulo exortou a igreja que estava em Éfeso, a palavra de Deus também nos exorta acerca do que está acontecendo hoje. E eu gostaria de ilustrar isso com a segunda festa, a festa dos pães ázimos. Como nós vimos, a festa dos pães ázimos é a festa do pão sem fermento. E nós entendemos claramente nesta manhã que o pão com fermento tem por principal objetivo estragar toda a massa. E porque a massa é estragada, ela tende a aumentar. João 8,46
nos dá um exemplo de Jesus Cristo, que era um homem que não tinha pecado, um homem puro. A festa dos pães ázimos nos remete à pessoa de Jesus Cristo, puro, sem fermento. E nos traz em mente um ensinamento, que assim como Cristo, nós devemos fugir de todo o fermento, de toda a impureza, de todo o pecado. E o que isso tem a ver com a nossa Páscoa hoje? O que isso tem a ver com aquilo que nós estamos celebrando nesta noite? Eu gostaria de mudar a pergunta e fazer vocês refletirem acerca do que isso tem a ver com o que o mundo está celebrando nesta noite. O que o mundo tem ensinado neste dia acerca desse tema que é tão conhecido por nós. Meus irmãos, nós precisamos primeiramente entender que Satanás, ele não está brincando. Que o principal objetivo do inimigo das nossas almas é nos ludibriar, é trazer um ensinamento acerca das coisas do Senhor, totalmente distorcido, cheio de fermento, tirando toda a pureza, fazendo com que nós, que não podemos de forma alguma nos afastar do amor de Deus, deixar de lado essa salvação que, pela misericórdia e o sangue de Cristo, nos alcançou, é fazer com que nós estejamos inertes. É fazer com que todo mundo esteja com suas mentes, com seus focos voltado para tudo, menos para Cristo. Por isso que nós vemos aí fora ovo de Páscoa, coelho, que são dois símbolos que não tem nada a ver com o cristianismo. Dois símbolos que têm tudo a ver com imoralidade e fertilidade. E uma coisa que eu tenho quase certeza que a grande maioria dos irmãos aqui nesta noite desconhecem, é que essa Páscoa que o mundo comemora está ligada diretamente ao carnaval. Nesta data do carnaval, neste ano, foi dia 4 de março, numa terça-feira. No nosso calendário nós vemos lá, dia 4, carnaval. É uma data escolhida para que o homem e o mundo cometam todos os tipos de torpezas, de iniquidade. Tudo que é imoralidade é cometido no dia de carnaval. Para que então, na quarta-feira de cinzas, os homens se mostrem contristados, tristes. E aí então, como a quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da quaresma, né? É o dia que eles preparam para então tão esperado dia, né? Que é o dia da ressurreição. Talvez os irmãos não soubessem, mas a verdade é que a Páscoa, que é ensinada aí fora, tem total relação com a imoralidade do carnaval. E é este fermento que o mundo tem colocado diante da gente. E muitos cristãos têm se deixado levar por isso. Então, nesta noite, que os irmãos entendam que aquela Páscoa que está relacionada à imoralidade não tem nada a ver com a Páscoa que foi instituída por Deus. Em segundo lugar, eu queria compartilhar com os irmãos que nós já sabemos sobre essa mentira que é colocada, que há uma verdade na palavra do Senhor. E esta verdade é que Cristo morreu. A primeira festa, que é a Páscoa, ela representa a passagem do Senhor
sobre o Egito para ceifar a vida dos primogênitos por meio da 10ª praga. Isso está citado lá em Êxodo 12, 11 e 13. E o sacrifício do cordeiro, a fim de que com o seu sangue, passando na verga e nos umbrais das portas, tivesse por objetivo proteger os primogênitos de Israel. Está lá nos versos de 5 a 7 de Êxodo 12. Então, essa primeira festa representava a saída do povo do Egito, a libertação de Deus para o seu povo. E o que Deus instituiu foi que era para ser morto um cordeiro, e com o sangue desse cordeiro, que era sem mácula, sem mancha, um cordeiro puro, fosse passado esse sangue nas vergas e nos umbrais das portas. E quando o anjo do Senhor passasse naquela região, identificasse essas portas que estavam manchadas com sangue, poupasse ali os primogênitos. Então todos os outros primogênitos que estavam dentro das casas, que não estavam caracterizadas pelo sangue, seriam então mortos. Essa é a Páscoa. A passagem do anjo do Senhor, que tem por objetivo nos fazer refletir sobre a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a Páscoa, a verdadeira Páscoa, significa a morte e aponta para o sacrifício de Jesus em nosso lugar. E nós vemos isso claramente em João 1,29, que ele diz que Jesus tira o pecado do mundo, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios 5,7, ele diz que Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. Meus irmãos, essa é a Páscoa, o sacrifício de Cristo. Mas então, por que Cristo morreu? Qual a finalidade da morte de Jesus Cristo? No Velho Testamento nós vemos Deus simbolizando através desse ato a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele simplesmente morreu? O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele morreu para nos salvar. Em Romanos 5,12, nós vemos claramente que toda a humanidade é pecadora. E diz para nós, com todas as letras: porquanto por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem é Adão, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não há uma pessoa na face da terra que não esteja incluído nesse versículo. Em Romanos 3,10, ele diz que não há um justo, nenhum sequer. Cristo morreu para nos salvar e deixa claro nas suas escrituras, na sua palavra, que não existe um homem bom o suficiente para alcançar essa salvação por si só. Graças a Deus que nós temos a oportunidade de remissão. Tudo pode ser perdoado. E tudo sendo perdoado, nós temos a oportunidade de nascer de novo. Vamos ler João 14,6? João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus, Ele nos dá a oportunidade de remissão, não pelos nossos esforços, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo. Foi para isso que Ele morreu. E Ele deixa claro nas Escrituras que o acesso que nós temos a Deus é por intermédio dele. Cristo é que nos dá a condição de estabelecermos, de restabelecermos a comunhão que nós perdemos lá no Éden com o pecado de Adão. Então, por meio de Cristo, nós temos a oportunidade de nos redimir. Nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus.
Ainda em João, capítulo 3, verso 18. Vamos ler um outro versículo. João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós temos a oportunidade dessa redenção, através da morte, do sacrifício de Jesus Cristo. Somente através do sangue de Cristo. Porém, quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu tomei essa decisão, e nesta manhã, eu tive a oportunidade de poder conversar com um homem que também decidiu viver ao lado de Cristo. Ele reconheceu que era pecador, e que não conseguiria, de forma alguma, alcançar essa comunhão com Deus, senão por intermédio de Jesus Cristo. E ele decidiu então entregar sua vida a Cristo, o reconhecendo como Senhor e Salvador. Não há outra maneira. Em Efésios 2:8-9 diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não há como o homem se salvar, senão pela graça. O homem não é capaz de fazer nada para se salvar. E Efésios deixa claro que se o homem fosse capaz, através das suas obras, ele se gloriaria. Então Deus, ele tira da gente e coloca sobre Cristo a nossa salvação. Ele vive. Cristo morreu. E ele ressuscitou. E ele nos levará. A terceira festa, a festa das primícias, ela representa profeticamente a ressurreição de Jesus Cristo. O Messias, o ungido de Deus. Esse que foi morto, que foi sepultado e que ressuscitou no domingo, ao terceiro dia, e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, de 1-4, e o verso 20 também fala sobre isso. O Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ora vem, Senhor Jesus. E ele nos dá essa esperança de que ele, por ter ressuscitado, tem como objetivo nos levar. E ele virá, e ele irá nos levar. Nós precisamos ter essa esperança. Foi para isso também que ele ressuscitou, para nos dar essa esperança. O ser humano, todos nós, fazemos planos, e mais planos, e mais planos. Qual curso eu quero fazer? Qual é a profissão? Qual é o carro que eu quero comprar? E nós esperamos que isso aconteça. Nós temos uma esperança acerca disso, mas isso não é certo que irá acontecer. Mas a esperança que Deus nos dá, através da ressurreição de Cristo, é uma esperança que não depende de nós, porque não fomos nós que fizemos os planos. Nós estamos inseridos nos planos de Deus. E essa esperança não depende de nós. É uma esperança de uma ação, da atitude do próprio Senhor, que já estabeleceu que voltará. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E nós que o reconhecemos como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, devemos ter essa esperança. Vivemos em um mundo terrível, somos pressionados de todos os lados, somos pressionados a viver uma Páscoa mentirosa, uma Páscoa que tem por objetivo ofuscar a pessoa e a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele nos dá a esperança de entendermos também o que é a Páscoa e de sabermos que nós estaremos com Ele. O Senhor Jesus Cristo,
ele deixa bem claro para a gente que apesar de termos a esperança de que Ele irá nos buscar, Ele também nos dá esperança, nós que somos salvos, que entendemos que éramos miseráveis e que não conseguiríamos de forma alguma, a não ser através de Cristo, restabelecer a nossa comunhão com Deus. Ele nos dá a esperança de que nós podemos falar dessa pessoa para as pessoas lá fora. Ele nos dá a esperança de que nós podemos comunicar essa verdade às outras pessoas, comunicar essa verdade aos nossos familiares, comunicar essa verdade aos nossos amigos, aqueles que estão próximos de nós, comunicar essa verdade àquelas pessoas que passam diariamente na porta das nossas casas, aquelas pessoas que diariamente cruzam conosco nas mais diversas filas que nós pegamos, no banco, no supermercado. Esse presente que nos foi dado deve ser encarado como o maior presente das nossas vidas, como aquela criança que ganha um presente e se alegra de tal forma que quer compartilhar desse presente com todas as pessoas que ela conhece. 1 Coríntios 5, 18 e 19, vamos abrir, vamos ler? 1 Coríntios 2 Coríntios, 5, 18 e 19. Diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Jesus Cristo foi a ferramenta que Deus usou para nos reconciliar com Ele. A pessoa de Deus nos reconciliou com Ele através de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso quer dizer que nós temos essa responsabilidade. E mais do que isso, nós temos esperança, porque Ele colocou em nós a palavra da reconciliação. E nós temos essa oportunidade de poder compartilhar com as pessoas sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje. Em 2 Timóteo 4,2, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo para que ele pregue a palavra a tempo e fora de tempo, para redarguar, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina. A palavra de Deus diz que nós devemos anunciar. Nós que um dia tivemos o privilégio de desfrutar desse maior presente que a humanidade pode ter, que é a salvação em Cristo Jesus, nós temos por obrigação anunciar essa verdade, a tempo e fora de tempo. Eu quero concluir essa mensagem repetindo as palavras que o pastor Gerson Rocha deixou registradas. É bom lembrar, a Páscoa dos judeus não estava associada a qualquer festa pagã, como a Páscoa do mundo está ligada ao carnaval. Vincula-se, então, aos feitos de Deus na libertação dos judeus do jugo egípcio e a seus propósitos proféticos relacionados com o Senhor Jesus, tipificando no Cordeiro Pascal. Resistindo à pressão da Páscoa meramente sentimental e ecumênico pagã da cristandade, fiquemos nós, os crentes em Cristo, com o Senhor Jesus, nossa verdadeira e eterna Páscoa. Que ninguém vos engane. Amém? Deus abençoe.